Pessoas expostas politicamente, PEP. Artigo 4º. As instituições de que trata o artigo 1º devem obter de seus clientes permanentes informações que permitam caracterizá-los ou não como pessoas expostas politicamente, PEP, e identificar a origem dos fundos envolvidos nas transações dos clientes assim caracterizados. Parágrafo 1º. Consideram-se PEP os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo. Parágrafo 2º. No caso de clientes brasileiros, devem ser abrangidos. Inciso 1º. Os detentores de mandatos eletivos dos poderes executivo e legislativo da União. Inciso 2º. Os ocupantes de cargo, no Poder Executivo da União. Alínea A. De ministro de Estado ou equiparado. Alínea B. De natureza especial ou equivalente. Alínea C. De presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista. Alínea D. Do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, DAS, nível 6, ou equivalentes. Inciso 3º. Os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores, dos Tribunais Regionais Federais, do Trabalho e Eleitorais, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Conselho da Justiça Federal. Inciso 4º. Os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, o Vice-Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar, os Subprocuradores-Gerais da República e os Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal. Inciso 5º. Os membros do Tribunal de Contas da União e o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. Inciso 6º. Os governadores de Estado e do Distrito Federal, os presidentes de Tribunal de Justiça, de Assembleia e Câmara Legislativa, os presidentes de Tribunal de Contas de Estado, do Distrito Federal e de Município, e de Conselho de Contas dos Municípios. Inciso 7º. Os prefeitos e presidentes de Câmara Municipal de capitais de estados. Parágrafo 3º. No caso de clientes estrangeiros, para fins do disposto no caput, as instituições mencionadas no artigo 1º devem adotar pelo menos uma das seguintes providências. Inciso 1º. Solicitar declaração expressa do cliente a respeito da sua classificação. Inciso 2º. Recorrer a informações publicamente disponíveis. Inciso 3º. Consultar bases de dados comerciais sobre PEP, Inciso 4º. Considerar como PEP a pessoa que exerceu ou exerceu funções públicas proeminentes em um país estrangeiro, tais como chefes de Estado ou de governo, políticos de alto nível, altos servidores governamentais, judiciais, do legislativo ou militares, dirigentes de empresas públicas ou dirigentes de partidos políticos. Parágrafo 4º. O prazo de 5 anos referido no parágrafo 1º deve ser contado, retroativamente, a partir da data de início da relação de negócio ou da data em que o cliente passou a se enquadrar como PEP. Parágrafo 5º. Para efeito do parágrafo 1º são considerados familiares os parentes, na linha reta, até o 1º grau, o cônjuge, o companheiro, a companheira, o enteado e a enteada. Parágrafo 6º. No caso de relação de negócio com cliente estrangeiro que também seja cliente de instituição estrangeira fiscalizada por entidade governamental assemelhada ao Banco Central do Brasil,
Admite-se que as providências em relação à PEP sejam adotadas pela instituição estrangeira, desde que assegurado ao Banco Central do Brasil acesso aos respectivos dados e procedimentos adotados. Parágrafo 7º. As operações ou propostas de operações que possuam PEP como parte envolvida serão sempre consideradas como merecedoras de especial atenção, conforme previsto no artigo 10. Parágrafo 8º. O disposto neste artigo também se aplica à pessoa que exerce ou exerceu função de alta administração em uma organização internacional de qualquer natureza, assim considerados diretores, subdiretores, membros de conselho ou funções equivalentes. Início ou prosseguimento de relação de negócio. Artigo 5º. As instituições de que trata o artigo 1º somente devem iniciar qualquer relação de negócio ou dar prosseguimento à relação já existente com o cliente se observadas as providências estabelecidas nos artigos 2º, 3º e 4º, conforme o caso,